Quem que era aquele cientista com aquela maleta na memória do Henry Creel que a Max e a Holly assistiram? O que que tinha dentro daquela maleta que o Henry ia abrir e a memória foi interrompida, que não mostrou o final? Isso pode ter ficado a dúvida na cabeça de muita gente, sem dúvidas, porque a memória foi cortada e a gente não viu de fato do que o Henry Creel tem medo, do que o Vecna tem medo. E hoje a gente vai ver o que tem dentro daquela maleta, quem que era aquele cientista. Sim, a gente tem essa resposta, tá tudo na peça The First Shadow, que é a peça de Stranger Things, canônica no universo. Tem essa resposta tudo nela. E hoje a gente vai ver como que eles vão explicar isso no volume 3, no episódio final. E como tudo isso está conectado com aquele plano de sacrifício da Kali. E como a Onze e a Kali tem partículas do Devorador de Mentes no sangue dela. Então, antes de fato a gente entender quem que era aquele cientista com aquela maleta e o que tinha dentro daquela maleta que o Henry ia abrir no final da memória dele, a gente tem que entender a história da peça The First Shadow da Broadway, que é uma peça daí que é canônica sim no universo de Stranger Things e que vai ser muito importante para o episódio final da série. A história dela vai ser contada no episódio final, ou seja, se a gente entender a série, a gente entende muito do que vai acontecer no último episódio e do que o Vecna tem medo, porque o que o Vecna tem medo está envolvido com aquele momento que ele está lá na caverna e se depara com aquele cientista. Então, a peça do The First Shadow, ela começa com o pai do Dr. Brenner, que é aquele cara lá que comanda as coisas, que fez experimento com a Eleven, esses negócios, que tinha um monte de criança, o líder dos experimentos, né, o Dr. Brenner. Só que não é o Dr. Brenner, é o pai do Dr. Brenner. E em certo momento da história, o pai do Dr. Brenner, ele tá em um dos navios do governo dos Estados Unidos, e nessa história que eles estão no navio, ele tem uma tripulação, o pai do Dr. Brenner. E eles têm uma tecnologia que era para tentar avançar nas coisas deles. E essa tecnologia, ela envolvia como deixar o navio invisível. Só que nessa história eles foram mandados para a dimensão X, no caso o abismo. Na peça é contado como a dimensão X, mas na série em Stranger Things decidiram dar o nome de abismo. Abismo no D&D é um lugar de pura causa e maldade. Faz sentido, combina com aquilo. O abismo nada mais é que o lugar onde fica o Devorador de Mentes, que a gente vai ver mais pra frente, a gente vai entender o que vai ter mais pra frente. Continuando, depois disso, eles foram mandados para a dimensão X, a tripulação do pai do Dr. Brenner, e lá nessa dimensão X, nesse abismo que eles foram mandados, nessa época não existia Vecna, só existia os Demodogs, o Demogorgon e o Devorador de Mentes em si. Quando a tripulação do pai do Dr. Brenner foram mandados lá para a dimensão X/abismo, eles foram totalmente atacados, eliminados, para não falar outros nomes, para não derrubar o vídeo. Eles foram atacados, Demogorgons. Os Demogorgons não tinham uma presa assim que favorável a eles, e eles encontraram nesse dia, e a tripulação toda foi de arrasta, menos o pai do Dr. Brenner. Só que o pai do Dr. Brenner voltou da dimensão X com partículas do Devorador de Mentes no sangue. Ele tinha envolvido, ele não era uma pessoa normal, tinha partículas do Devorador de Mentes no sangue dele, ele não voltou normal. Quando ele voltou, ele contou tudo pro filho dele, o filho dele entendeu tudo, e o filho dele começou um projeto, que no caso o filho dele é o Dr. Brenner, que a gente já conhece. Ele começou um projeto que era ir atrás dessa dimensão X, entender as criaturas, ir atrás do que aconteceu, entender mais ou menos o que aconteceu nesse dia. E nesse esquema dele encontrar, dele pegar o sangue do pai dele, que tinha o Devorador de Mentes, e tentar entender tudo, nesse projeto deles tinha um cara infiltrado, um soviético infiltrado nesses planos do Dr. Brenner, e esse cientista infiltrado, ele pegou todos os projetos que o Dr. Brenner tinha sobre a dimensão X, sobre o mundo invertido, sobre
as partículas do sangue do pai dele, que tinha o devorador de mentes, que era algo revolucionário. E lógico, depois de ter pegado aquele projeto, eles mandaram muita gente atrás dele, tanto que ele estava fugindo, ele estava todo machucado, aquele cientista, e a gente vê o negócio vermelho que sai da gente, líquido vermelho que sai da gente, no chão daquela caverna. Ele estava fugindo, escapando. E por coincidência, o Henry Creel criancinha, na época que o Henry Creel ainda era uma pessoa boa, não era uma pessoa má, tinha envolvido com nada das coisas más, ele por coincidência estava com aquela roupa de escoteiro, que eu acho que vai ser explicado no volume 3, no episódio final. Ele estava com aquela roupa de escoteiro, e ele entrou na caverna totalmente inocente, como uma criança normal, estava brincando, fazendo as coisas dele. E ele, por coincidência, encontrou esse cara, esse cientista fajuto, né, que estava infiltrado para roubar os planos do Dr. Brenner com a dimensão X, com o abismo lá. E, por coincidência, o Henry Creel deu de cara com ele. E o cientista tá assustado, porque estão atrás dele. Lógico, ele pegou um negócio super importante, confidencial, que o Dr. Brenner, que o governo estava guardando, que eles tinham avançado, tinha muita coisa, tinha o sangue do devorador de mentes do pai dele, eles tinham avançado na pesquisa, e essa pesquisa foi roubada por esse cientista. E o cientista tá assustado, porque tá todo mundo atrás dele. Lógico, ele roubou o bagulho, vão atrás dele de todo jeito, eles não vão deixar barato. E ele acha que o Henry Creel, a criancinha com roupa de escoteiro, é uma pessoa má, enviada para ir atrás dele. Ele fica assustado, pega a Nerf dele, não vou falar o nome, é aquele negócio de disparar, e dispara na mão do Henry Creel. E o Henry Creel, criancinha, fica assustado, até porque ele é uma criança, e disparou um projétil contra ele e acertou a mão dele. E aí, o que aconteceu? O Henry Creel, tem gente que fala que o Henry já era mal desde essa época, mas foi intuito de sobrevivência. O Henry Creel, criancinha, pega uma pedra, vai acertando a cabeça do cara até mandar ele pro céu, né? Desmaiar o cara. Intuito de sobrevivência, porque a gente vê que o cientista, ele vai recarregar a arma, ele não sei, vou ter que cortar, vou ter que botar um efeito sonoro, que eu falei o nome da Nerf, né? Não posso falar, que senão tem chance do vídeo e jogar no Vasco. Mas ele ia recarregar a Nerf, o negocinho, ele ia recarregar para tentar acertar de vez e eliminar o Henry Creel criança. Henry Creel, ele entendeu, no caso o Vecna, o Henry Creelzinho, criancinho, que o Vecna é o Vecna. Antes do Vecna ser o Vecna, ele era o Henry Creel. E o Henry Creel, quando era criancinha, ele entendeu que ele precisava, ele não tinha como correr, o cara tava com a arma, eu falei de novo, ele tava com um projétil, com um negócio de disparar e ia acertar ele e não ia ter jeito, ele tinha que sobreviver, intuito de sobrevivência de todo humano. Ele pegou, acertou e pronto, ele já tava com a mão toda ferida, porque ele foi disparado na mão dele, esse cientista disparou na mão dele, ou seja, ele já tava ferido e só pegou a pedra e fez aquele ato de maldade, não para sobreviver, intuito de sobrevivência. Ou era ele ou era o cara, Henry Creel. E outro, foi muito pesado, porque ele ainda era uma criança muito nova. E naquela maleta vamos continuar a história, né? A gente entendeu que o Henry Creel ainda não era do mal ali. Foi intuito de sobrevivência, e a gente entendeu quem que era aquele cara lá, aquele cientista que estava com a maleta. Vamos pro que importa. Depois do Henry ter feito isso, ele vai ver o que tinha dentro daquela maleta. E como a gente sabe, é o sangue do pai do Dr. Brenner, no caso, as partículas do devorador de mentes. E a hora que o Henry abre, vai tudo conectar. A mão ferida dele, o buraco na mão dele, o devorador de mentes, ele vai entrar no Henry Creel a partir daquele ferimento e vai possuir o corpo do Henry Creel, e ali daquele momento, sim, que o Henry Creel passa a ser uma pessoa má, não passa a ser uma pessoa boazinha igual ele era. Ele ganha poderes, faz tudo que ele faz depois, e até a Eleven mandar ele para a dimensão X e ele virar o Vecna de fato. E é mais ou menos isso. Quando ele abre a maleta, a gente vai ver
que ele vai ganhar as partículas vão entrar no corpo dele, as partículas que estavam no corpo do pai do Dr. Brenner, do Devorador de Mentes, naquela época que ele ficou no navio, vão entrar no sangue do Henry Creel, ou seja, tudo está conectado. Olha a geração, olha as conexões para você entender. Tá, a gente já entendeu isso. Agora vamos conectar como que isso se conecta com a Kali e a 11 que eu falei no início do vídeo. Já entenderam mais ou menos. Se não for isso, se o sangue não entrar no Henry Creel, se o líquido vermelho não entrar no Henry Creel, se o Devorador de Mentes não entrar no Henry Creel nesse momento, vai ser diferente. Ou é isso que eu expliquei, ou ele vai ser mandado para a dimensão X, para o abismo, e vai ficar 12 horas lá, porque são duas versões dessa peça. Uma peça em Londres, se eu não me engano, e de 2023, e agora em 2025 eles deram uma modificada para nesse momento que o Henry abre a maleta, o Devorador de Mentes entrar de acordo com o ferimento. Mas não muda muita coisa, uma só muda que o Henry passa 12 horas no mundo invertido. Quer dizer, no mundo invertido não, na dimensão X, e a outra é esse negócio, mas de todo jeito o Devorador de Mentes vai entrar nele, vai pegar o corpo dele e vai virar uma marionete do Devorador de Mentes. Mas como isso funciona? Depois que o Dr. Brenner vê que o Henry Creel tem os negócios o contato com o Devorador de Mentes, que era o que o pai dele tinha, o que acontece? Ele pega a criança para tratar, já que agora não tem mais os pais dele, né? Depois de tudo, ele pega a criança para tratar e começa aquele plano de tirar o sangue do Henry Creel, pegar o sangue dele e injetar em pessoas na fase de gravidez, quando ela está quase parindo, injetar o sangue do Henry Creel, que tem poderes, para dar luz a crianças com poderes. E daí saiu a 11, a Kali, todas aquelas crianças com poderes. Ou seja, elas são tudo descendentes do pai do Dr. Brenner. A 11 e a Kali tem o sangue do Henry Creel, do Vecna, mas esse sangue veio do pai do Dr. Brenner, que veio conectado com as fusões do Devorador de Mentes. Ou seja, o que eu falei no começo do vídeo, a 11 e a Kali tem partículas do Devorador de Mentes, mas elas não são más igual o Vecna é, porque o Vecna, ela só tem partículas do Devorador de Mentes, é diferente. É porque os poderes delas são derivados do Devorador de Mentes, ou seja, todo jeito está conectado. Mas o Vecna, ele é mau, o Henry, ele é mau, o Henry /1 /Vecna /Senhor Fulano, ele é mau daquele jeito porque ele é literalmente a marionete do Devorador de Mentes. Ou seja, deu para entender. Tem várias teorias do Vecna ser o vilão real, mas acho que deu para entender que antes de ter o Vecna tinha um Devorador de Mentes. Aí a gente que tira a conclusão, é o Vecna ou é o Devorador de Mentes? Na minha opinião, pode ser tanto os dois. Pode ser os dois, pode ser tanto o Vecna quanto o Devorador de Mentes, mas faz sim mais sentido ser sim o Devorador de Mentes, porque foi o Devorador de Mentes que fez aquilo com o Vecna, foi o Devorador de Mentes que começou tudo. Mas todos eles são predadores naturais, né? Demogorgon, são todas pessoas da dimensão X. Então, como eu já expliquei que se você não viu, vai lá ver o vídeo que eu expliquei. O esquema de como funciona o mundo em Stranger Things, aqui a ponte, eu já expliquei tudo que é. E aqui eu te expliquei o que tem naquela maleta, o que vai acontecer, o que vai acontecer no volume 3, no episódio final, o que está conectado, o que é aquilo que não foi mostrado, que a Max e a Holly viu na memória do Vecna. A gente vai entender tudo isso no episódio final e você conseguiu entender mais ou menos o que é. Se você não entendeu também como que funciona aquela ponte, como que funciona o mundo invertido, / dimensão X, / o mundo invertido ser uma ponte para conectar o mundo normal com a dimensão X, vai no vídeo que eu explico isso, o que é o mundo invertido, que eu tentei deixar do jeito mais explicado possível de como funciona. Vamos lá ver. Nesse vídeo eu expliquei a conexão da Kali com a conexão da 11 e a Kali com o Vecna / do pai do Dr. Brenner / Devorador de Mentes, tem a partícula do sangue dela. Por isso que a Kali quer tanto se sacrificar, para não continuar esses planos do governo, que até a doutora Kay voltou com o plano do Dr. Brenner, quer continuar tirando sangue, aqueles
é aquela coisa. Por isso que ela é tão focada na 11, porque a 11 é a que tem o sangue mais refinado, a que mais pegou do devorador de mentes, a que mais deu certo nesse processo. Por isso que a doutora aqui é tão fissurada em achar 11, em pegar 11 para esse processo. E por isso que a Kylie deu a ideia de se sacrificar na hora do plano final lá. Não sabemos o que vai acontecer, só sabemos de tudo isso que eu falei, o que tinha na maleta, quem que era aquele cientista, expliquei o The First Shadow, expliquei tudo. E o Vecna, ele sempre foi mal, ele só virou o Vecna com aquela skin dele toda horrorosa. Em 1979, que foi quando a 11 mandou ele lá para a dimensão X / abismo, foi naquele dia que foi criado a conexão, a ponte no caso, foi naquele momento com aqueles planos não foi naquele dia, foi em 6 de novembro de 1983, com o Dr. Brenner com o plano dele, tentando achar o Henry, que a 11 foi tentar achar o Brenner com os poderes, e como tá do outro lado, criou-se um mundo invertido, com o que significa a ponte, e é mais ou menos isso. O Vecna começou os planos dele no dia 6 de novembro, no dia que foi criada a ponte, porque depois que a 11 mandou ele para a dimensão X, ele foi desfigurado totalmente, foi acertado por raios, coisas, ele virou uma criatura daquele mundo que ele estava, conectando-se aos Demogorgons, Demodogs, criando a figura que a gente conhece do Devorador de Mentes como uma aranha. Ele virou o líder dali, mais ou menos. Mas antes disso tinha o Devorador de Mentes. Tudo que eu te expliquei, você tire suas conclusões. Eu já tirei as minhas, você tem que tirar suas conclusões aí. Tira aí o que você entendeu de tudo que eu falei. E por que o plano dele começa só no dia 6 de novembro? Depois que ele foi mandado para a dimensão X / abismo em 1979, ele ficou lá por 4 longos anos, e no dia exato que foi criada a ponte, ele já começou os planos dele, que foi pegando o Will, foi o primeiro cobaia dele. Tanto que é mostrado pra gente no volume 2 que o volume 2 foi o volume mais importante de todos. Foi mostrado pra gente que o Will que criou aqueles túneis que a gente vê na segunda temporada, dormindo noite a noite, ele criava os túneis, e ele foi usado pelo Vecna para começar os planos do Vecna, que é juntar a dimensão X com o mundo normal, que eu acredito que vai vir sim uma forma física de algum monstro, Tessalidra, Devorador de Mentes, algum desses monstros vão aparecer sim. Eu tô falando, tem muito tempo que o Vecna quer levar um monstro gigantesco para o mundo normal. Não, o plano dele não é só juntar tudo, ele quer trazer esse monstro. Eu tô falando, sempre falei, e no volume 3 vai chegar, e eu espero que eu acerte isso. Vai chegar sim, é uns planos do Vecna também, não é só juntar tudo. E é isso, a gente vai saber tudo só na quarta-feira do dia 31 de dezembro. A gente vai entender tudo isso e ver se a gente acertou. Cara, o vídeo ficou completíssimo. Acho que deu para entender tudo. O vídeo tá incrível para você entender sobre tudo isso. Acho que foi um dos melhores vídeos explicados. Eu consegui deixar o máximo aqui. Então esse foi o vídeo. Eu espero que você tenha gostado. Se puder se inscrever e deixar o like aí. Não é besteira não, vai. Eu vou falar muita coisa ainda sobre Stranger Things, sobre tudo relacionado a Stranger Things, sobre o episódio final, tudo que tiver, volume 2, volume 1, análise de tudo, episódio final, tudo que a gente sabe, previsões, teoria, tudo eu vou trazer aqui explicando tudo. Expliquei hoje sobre o Vecna, Henry Crew, pai do Dr. Brenner, tudo que tá conectado. E é isso, esse foi o vídeo.